Então, boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui na nossa sala do Google Meet ou que assistem pelo Facebook. Então, é um prazer iniciar mais um encontro do segundo ciclo de Literatura e Invisibilidades em Debate, que hoje tem como tema Educação Antirracista, reflexões sobre as conquistas e desafios sobre a efetivação da Lei 10.639 de 2003. E hoje, com a presença da professora mestra Luana Tolentino, com mediação da professora doutora Flávia Liz. Então, é um prazer iniciar apenas para deixar um aviso. Por volta de 30, vou um formulário do Meet, aqui no Meet, conto no Facebook, as pessoas que presença, vamos ficar logo às 8h30, aqui a gente passa esse formulário da presença. Lá as pessoas se inscreveram por volta de 15 dias, tempo de colocar a presença, então, está aqui. Vários reflexões, falas, bastante. Então, nós temos uma preocupação que tem que ser atrás dos presença da dos nossos encontros na da Noelle, a nossa homenagem mas hoje a homenagem a homenagem Abdias do negro, pensador e intelectual brasileiro, com atuação crítica ao racismo e às estruturas históricos-sociais brasileiras, que desembocam também nas relações globais. Engajado na luta antirracista, Abdias teve uma vida marcada pelas dificuldades que acompanham os jovens negros no Brasil. Conhece a arte, primeiramente através da literatura, engaja-se em organizações de luta, como a Frente Negra Brasileira, e consolida seu nome nos espaços discursivos de raça e relações sociais, com reflexos nas estruturas atuais, principalmente nas artes e na educação. É nas artes cênicas que Abdias vivencia de forma intensa a sua luta antirracista e discussões críticas acerca das classes historicamente marcadas pela opressão, pelo silenciamento, exclusão social e outras formas de subjugação. É através das artes que Abdias entoa as vozes, vocaliza os cantos, pronuncia o riso, corporifica os saberes, expande as políticas, poetiza as vivências, diversifica as discussões e acrescenta no histórico deste país, marcado pelas exclusões, a trajetória e produção intelectual negra, crucial para a construção de um país de mãe gentil. Abdias aperfeiçoa o palco, descortina o ato e traz para a cena os corpos negros, protagonistas de suas próprias histórias e agentes de suas lutas, cientes de que o cair das cortinas, embora antecedido por percalços, indica o próximo ato, e o show tem que continuar. Abdias Nascimento presente. Então, esse encontro é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades do campus Tomé Açu, da Universidade Federal Rural da Amazônia.
composto por um grupo de alunos, alunas e pesquisadores externos também da UFRA, que se reúnem para discutir questões como diferença, invisibilidades, questões ligadas às violências simbólicas e epistemológicas aos sujeitos da diferença. Então, nós pertencemos também ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade, também do campus Tomé Açu. Hoje nós temos o prazer de ter a Luana Tolentino, que é uma pessoa que faz tempo que eu quero convidar e ter com a gente aqui, então é uma honra e uma alegria muito grande poder contar com a presença dela, assim como é uma alegria também contar com a professora Flávia, que já tem sido, assim, nossa recorrente, eu quero que permaneça assim, ela já esteve no ano passado, tanto como mediadora quanto como palestrante, e eu espero que venha outras vezes com a gente aqui, porque é sempre um prazer também contar com as suas palavras, com o seu conhecimento e sua potência política, intelectual. Então, eu quero também dar as boas-vindas à professora Flávia, que é professora também da UFRA, mas em outro campus, né, no campus Paragominas, mas que a gente atua também juntos aí no NEDAN, Núcleo de Educação e Diversidade na Amazônia. Então, professora Flávia, também é sempre um prazer ter a senhora com a gente aqui. Eu já quero agradecer de antemão a palestrante, a mediadora, ao Joel, que é o técnico de TI, e a Josiane, que proporcionam para a gente também a transmissão. Tá? Então, muito obrigado, isso é muito importante para a gente em períodos como esse, que a gente precisa se encontrar online. Quero agradecer a Michele também pela parceria e pelos textos, e, claro, todas as integrantes são parceiras de muitas reflexões e alegrias, resistências, e é muito bom tê-los assim, muito próximo nesses tempos tão pesados quanto os que nós vivemos da pandemia. Então, já, meu agradecimento de coração, desde já. E eu sempre finalizo essa apresentação mostrando essa foto, que é a foto do nosso campus, aqui em Tomé Açu, que seja uma foto, que eu acho uma foto linda e acolhedora, então que ela seja uma foto convite, de que assim que seja possível, a Luana, a Flávia, todos vocês que estão aqui, venham para cá, para a gente se encontrar, se abraçar e resistir juntos, e pensar práticas políticas antirracistas, anti-LGBT-fóbicas, e para um mundo mais possível para todos e todas. Então, muito obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Flávia, que lindamente vai apresentar a professora Luana e vai terminar de continuar conduzindo esse encontro. Obrigado, professora Flávia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Professor Marcelo, eu que agradeço, estou, assim, imensamente feliz, né, quando eu já estava muito satisfeita de ter participado do ciclo do ano passado, do ciclo de debates, né, e quando o professor Marcelo veio me convidar para participar de novo, né, eu já fiquei, caramba, que legal, achei que, né, já participei do ano passado, e vou novamente, né, estar aqui com o pessoal, que é, de fato, um privilégio enorme participar das programações, mesmo como ouvinte, né, do grupo de estudos, né, Literatura e Invisibilidade, sempre trazem programações extremamente importantes, e está aqui também compondo, né, o quadro das pessoas que estão, né, organizando junto com vocês, né, que organizaram o evento e que pensaram todas essas temáticas tão importantes para nós, né, para a nossa universidade, não apenas, mas com essa possibilidade de impactar também na sociedade, né? Então, a gente discute aqui nessa microesfera, que é a universidade, mas sabendo que a gente pretende dar vazão a isso, né, que isso também reverbere na sociedade de forma geral, né, então, eu que agradeço o convite de estar aqui novamente, é sempre um enorme prazer, esse grupo tão conceituado, tão comprometido, né, temos a fotinha aí, deu para ver o rosto de alguns, né, deu para marcar aí, e perceber isso, né, o envolvimento de um grupo, o quanto que é importante, né, o estabelecimento dos grupos na universidade, e especialmente a solidificação deles, né, e a gente vê que o grupo Literatura e Invisibilidade, ele já é um grupo estabelecido e reconhecido, não só na UFRA, né,
mas fora dela também pela sociedade no Brasil inteiro já, né? Pelas próprias pessoas que vêm participando, né, e vêm colaborando e dialogando com o grupo. Então, também dizer que é um prazer estar aqui com a Luana, com a professora Luana, minha colega, nossa colega, né? Então, é um prazer muito grande, Luana, seja bem-vinda a esse espaço, seja bem-vinda à UFRA, né? Então, você viu ali a fotinha do campus de Tomé Sul, eu sou do campus de Paragominas, como o professor Marcelo já falou, nós temos outros campi aí pelo interior, né? Além da sede em Belém, né? Então, ter você aqui entre nós hoje e falar da sua experiência, né, como educadora e como das dificuldades que essa lei tem para se aplicar e ter os efeitos que ela precisa, para o qual ela foi pensada, né, é muito importante. Temos certeza que teremos um debate muito profícuo, né. Então, eu gostaria de apresentar a professora Luana, antes de passar a palavra para ela, né. Então, a professora Luana, ela é educadora, escritora e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como professora de História da Educação por mais de uma década. Desde 2019, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. É autora do livro Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. Inclusive, a gente quer que a Luana fale um pouquinho também sobre esse livro depois, né? Até o final da nossa conversa, a gente vai pedir para ela falar sobre ele. E ela também é colunista da revista Carta Capital e pesquisadora do NEIA, Núcleo de Educação Interdisciplinar, de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, também na UFMG. Então, Luana, sem mais delongas, a gente vai passar a palavra para você tecer, né, falar da sua palestra, então, que é Educação Antirracista, reflexões sobre as conquistas e desafios para a efetivação da Lei 10.639/03. Então, esse é o título da palestra da professora Luana, e eu passo, então, a palavra à professora Luana para que ela possa, então, nos contemplar com a sua fala, com seus conhecimentos. Muito obrigada, professora Luana. Boa tarde, Flávia. Eu que agradeço muito pelo convite, agradeço ao Marcelo, que é meu colega, meu parceiro de ativismo, né? A gente se conhece, não pessoalmente, mas na internet há 10 anos já, e estamos aí na luta feminista, na luta antirracista, na luta anti-homofóbica, enfim, né? Na luta contra todos os ismos que faz do Brasil uma sociedade tão violenta, tão discriminatória, tão excludente. Obrigada, Marcelo, que beleza de encontro. E eu confesso que eu estou com o coração, assim, um pouco acelerado, justamente por conta dessa foto que você projetou, Marcelo, do campus da Federal Rural da Amazônia, né? Essa foto tão linda, né? A grandeza da floresta e, em meio dela, uma universidade. Então, isso, eu uso muito esse termo, escangalha o meu coração, porque essa imagem, ela reflete bem o Brasil que eu quero, o Brasil que eu desejo, e, ao mesmo tempo, essa imagem vem em um período tão duro que nós estamos vivendo, né? Essa fala aqui hoje, esse encontro hoje se dá em meio a um período de uma verdadeira carnificina, um período de luto, um período de dor, um período de mortes, um período em que as pessoas estão expostas não só ao vírus, mas à fome, à pobreza, à miséria, à carestia, que tem impedido os brasileiros, né, de fazer minimamente 3 refeições ao longo do dia. Essa fala se dá ao meio ao desemprego, em meio à violência institucional, em meio a uma cisão, a um rompimento de qualquer ideia de civilização nesse país. Mas eu acredito muito, muito, né, que em momentos como esse, a luta, né, nos faz resistir. A luta também nos mantém de pé.
E aí, no meu caso, a luta antirracista, a luta pela garantia da educação pública e de qualidade, me ajuda a me manter de pé nesse período tão desafiador e sonhar com dias melhores, né? Sonhar com um país em que a diversidade, a riqueza desse país, né, seja valorizada, né? Que as pessoas que aqui habitam sejam tratadas como cidadãos de fato e de direito. Então, hoje, como a Flávia bem disse, né, a nossa discussão aqui parte da minha trajetória, da minha caminhada como educadora, e eu preciso reforçar isso sempre, como educadora de escolas públicas periféricas, como professora da educação básica, eu preciso reforçar o meu orgulho, a minha alegria em ser professora, e quando eu falo isso, eu não esqueço, né, da dificuldade que é ser professor nesse país. Falo também da minha paixão pela sala de aula, e falo também que eu nunca quis ser outra coisa na vida. Não sou professora por acaso, não sou professora porque apareceu uma oportunidade e aí acabei virando professora. Não, ser professora sempre foi uma escolha para mim, e sou muito grata em poder exercer a minha profissão e dividir, né, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito ao longo desses 13 anos, né, sendo completo 13 anos, em que a educação, em que as salas de aulas ocupam parte da minha vida. Então, pensando uma educação antirracista, pensando a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, em 2003, eu sempre defendo, né, eu sempre parto do princípio que quando se fala em educação, é possível também se falar de afeto, né, de encantamento, de entusiasmo. E quando se fala da luta antirracista, da luta contra o racismo, de uma educação antirracista, eu também acho importante transitar por esses temas, conversar sobre esses temas a partir do afeto também, né? Pensando sempre nas questões de dentro. E eu fiquei muito feliz quando eu me deparei com a educadora afro-americana Bell Hooks, né, que inclusive é discípula de Paulo Freire, dizendo, né, defendendo também essa educação pelo afeto, essa comunidade de aprendizagem entusiasmada. E recentemente, assistindo uma live do professor Muniz Sodré, que é um intelectual negro que todo mundo precisa ler e precisa conhecer, ele trouxe a questão da discussão do racismo a partir do sensível, da sensibilização das pessoas. E ele fala, né, que o engajamento de uma luta antirracista não pode ser somente pelo plano da razão, pelo plano da ciência, precisa passar também pelo plano do sensível, porque eu não tenho... Dificilmente eu vou conseguir tocar uma pessoa, eu vou conseguir convencer uma pessoa a se engajar na luta antirracista, a promover, um educador a promover uma educação antirracista, se eu não conseguir sensibilizá-lo. Então, a partir desses autores, né, tanto a Bell Hooks quanto o professor Muniz Sodré, eu me sinto muito à vontade em propor tratar dessas questões a partir do afeto, a partir de um olhar para dentro, a partir da revisão dos valores que permeiam a nossa educação. E aí eu não falo só da educação escolar, eu falo da educação na qual nós somos formados desde os primeiros meses de vida. E aí, pensando na questão do sensível, eu até peço desculpas para quem já me conhece, já viu eu falando em outros momentos, porque eu decidi, mais uma vez, e tem sido
um recurso pedagógico que eu tenho adotado em minhas falas, que é ler a carta que eu escrevi para Tite Galhaço, né? Que eu acho que todo mundo aqui sabe quem é, todo mundo conhece, que é a filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. Mas, Luana, você conhece a Tite Galhaço? Claro que não. Né? Então, para que você escreveu uma carta para ela? Escrevi porque a carta é um dos gêneros que eu mais gosto, assim, né? Justamente por a carta ter esse elemento do afeto, né? Você para o outro, né? Você ali tentando transmitir o que você tem de melhor para o outro. E resolvi escrever também porque, como eu falo na carta, né? Sempre que eu vejo aquela menina no Instagram, na internet, meu coração se enche de esperança, porque jamais em toda a história desse país uma criança negra teve tanta visibilidade e uma visibilidade positiva, né? Eu acho que a Tite Galhaço, ela traz nela, né? Mesmo sem saber, sendo uma menina de 6, 7 anos, uma desconstrução desses valores, né? Do negro como feio, o negro como um ser desprezível. Então, por isso que me senti tocada, tomada a escrever essa carta para Tite Galhaço e fiquei muito feliz com a repercussão que a carta teve. A carta chegou nos pais dela, que me escreveram, mas não isso é o menos importante. Mas como que essa carta tem sido um instrumento para sensibilizar as pessoas para a questão do racismo, né, para a luta antirracista. E aí eu pedi para o Marcelo projetar para mim, Marcelo, e eu queria que à medida que eu fosse lendo, você fosse, né, descendo assim o texto. Ai, que ótimo, que ótimo. Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem, por favor. Marcelo, você consegue ampliar um pouco? Está bem pequenininho aqui para mim. Ou então eu posso... ótimo, agora assim, ficou perfeito. Vamos lá. Só sobe um pouquinho. Isso. Então, escrevi em abril do ano passado. Vamos lá. Belo Horizonte, 9 de abril de 2020. Querida Tite, que alegria escrever para você. Sei que o mundo das letras, das palavras, está cada dia mais vivo dentro de ti. Ainda assim, é bem provável que você não compreenda tudo que registrarei aqui. Não faz mal. Torço para que um dia você possa ler a minha carta, escrita com tanto carinho. Não se preocupe, não há pressa. Acompanhe o seu pai e a sua mãe nas redes sociais. Sou muito grata pelas contribuições que eles têm dado para o combate ao racismo no Brasil. É muito bom perceber que eles entenderam que a luta contra esse mal não deve ser somente de nós negras e negros. Melhor ainda é pensar na infinidade de pessoas que eles têm influenciado por meio de falas e ações. Aí eu vou ler do meu aqui, peraí, gente, só um minutinho. Peraí, Marcelo. Tá, vamos lá. Fico sempre na torcida para que eles postem uma foto sua, um vídeo seu. Que menina bonita e esperta você é. Além disso, sempre que a vejo, meu coração se enche de esperança que um dia você e o Bless, seu irmão, crescerão em um mundo bem diferente do que eu cresci. Sempre fui muito estudiosa, mas isso não foi suficiente para me eximir de uma trajetória escolar permeada por experiências muito duras. Em razão da cor da minha pele, quando eu tinha sua idade, por diversas vezes, meus colegas não me chamaram para brincar. O mesmo ocorria durante a partilha do lanche, na hora de fazer os trabalhos. Sempre havia alguém para dizer não ao meu desejo de trocar sucos, pães e biscoitos, como também para negar a possibilidade de sentar ao meu lado, de ser o meu par nas festas, de dividir as tarefas. Em muitas ocasiões, a escola foi um espaço no qual me senti só. Infelizmente, esse sentimento é muito comum entre as crianças negras do Brasil. Por eu ter nascido com a pele escura, na maior parte do tempo,
fui colocada nas últimas carteiras da sala de aula. Ao abrir os livros, encontrava pessoas que se pareciam comigo somente na condição de escravizados, o que também acontecia na televisão. Passei a infância inteira sem ver um único programa protagonizado por apresentadoras e assistentes de palco da minha cor. Acho até que as que entravam diariamente em nossas casas, nos anos de 1980 e 1990, devem um pedido de desculpas pelos danos causados na autoestima das meninas negras da minha geração. A soma de tudo isso faz com que eu me engaje na luta contra o racismo, sobretudo na educação. Todos os anos, levo para a sala de aula um pouco da África, continente em que você nasceu. Quando peço aos meus alunos que relatem o que sabem sobre a região considerada o berço da humanidade, eles sempre têm na ponta da língua pobreza, fome, miséria e doenças. Essa visão estreita não é fruto do acaso. Mesmo o Brasil tendo uma ligação muito forte com a cultura e com a história africana, em nossas escolas e nas universidades, estudamos muito pouco sobre essas questões. Isso se dá em função do racismo que permeia os currículos escolares. Para tentar mudar a situação que limita a nossa capacidade de conhecer a pluralidade da vida e do mundo, ensino a eles que, de fato, existem muitas dificuldades e injustiças na África, resultantes da devastação provocadas pelo colonialismo perpetrado pelos europeus. Mas mostra também que os africanos foram responsáveis pelo surgimento da medicina, da astronomia, da arquitetura, da matemática e de tantas outras invenções fundamentais para a nossa história. Ensino tudo isso para que eles sintam orgulho da pertença racial, da nossa ancestralidade e saibam da importância dos negros na construção do nosso país. Há alguns anos, meus alunos puderam trocar cartas com estudantes de Moçambique, país que fica ao norte do Malawi, sua terra natal. Foi uma experiência especial e emocionante para todos nós. Logo, logo, você vai descobrir que muita gente importante nasceu na África. Lá nasceram Nelson Mandela, Graça Machel, Wole Soyinka, Chimamanda Ngozi Adichie e Kabengele Munanga, pesquisador congolês que vive no Brasil há mais de 40 anos. Se você o conhecesse, certamente o chamaria de vovô. Ele nos ensina que a luta antirracista beneficia também as crianças brancas, pois elas têm as estruturas psíquicas afetadas pelo racismo. Na África nasceu você, que mesmo sendo tão pequena, ilumina a vida de tanta gente. Outro dia vi uma sequência de fotos em que, diante do espelho, você comemorava o crescimento do seu cabelo. Fiquei emocionada. Vi a menina Luana em você. Vi tantas crianças negras. Aos 6 anos de idade, não gostava do meu cabelo, pois ele era chamado de bombril, palha de aço, assulã, arame farpado e tantos outros apelidos que me feriam profundamente. Cresci odiando o meu cabelo. Esse ódio ficou para trás. Meu cabelo é igual ao seu, e assim como você, agora também o amo. Seu cabelo é lindo, Tite. Você é linda. Jamais se esqueça disso. Tite, querida, desejo que você tenha bons amigos. Desejo que estude em uma escola que acolha você e o Bless com empatia e generosidade. Que respeite, reconheça e valorize a diversidade étnico-racial existente em nosso país. Uma escola que não silencie diante dos casos de racismo. Como eu disse nas primeiras linhas dessa carta, espero que você cresça em um Brasil diferente do que eu conheci até aqui. Todos os dias luto para que isso seja possível. Encerro essa mensagem com as mesmas palavras que Nelson Mandela costumava usar no final das cartas escritas para sua companheira Winnie. 1 milhão de beijos e toneladas de amor. Luana Tolentino. Então, a partir dessa carta para Tite, né, que eu acho que ela traz uma série de questões que não diz respeito somente a Tite Galhaço e muito menos a Luana Tolentino, diz respeito ao que tem sido
historicamente a trajetória dos sujeitos negros nos espaços escolares desse país. E aí, quando a gente pensa na Lei 10.639, que esse ano chegou à maioridade, então é fundamental a gente refletir que esse país que assassina um negro a cada 23 minutos, esse país que, em meio à pandemia, a taxa de mortalidade da população negra é 40% mais alta do que a da população branca. O maior índice de desemprego está entre a população negra. Esse mesmo país, ele tem uma legislação antirracista, né? Foi a primeira lei promulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, essa lei tem impulsionado todo um debate em torno da necessidade de combater o racismo na educação. E essa movimentação, né? Essa movimentação, ela resulta na minha presença aqui hoje, conversando com vocês sobre esse tema. Essa legislação antirracista, ela impacta no maior interesse do mercado editorial em relação aos escritores negros, né? Já que eu estou aqui em um evento do curso de letras, né? Então, hoje, as duas autoras mais vendidas desse país, né, são mulheres negras, que é a Djamila Ribeiro e que é Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, lançado em 1960, que continua, né, 61 anos depois, sendo best-seller. E essa mesma lei e essa mesma movimentação em torno do debate racial, né, nunca na história desse país o debate racial foi tão emergente, foi tão efervescente, faz com que muitos educadores, né, que a sociedade em geral diga, mas hoje em dia tudo é racismo, só se fala de racismo, eu não aguento mais isso, eu acho que não tinha que ter o Dia da Consciência Negra, né? Nós precisamos partir do ponto que essa luta, ela não começou agora, ela não foi inaugurada pelas redes sociais, ela não foi inaugurada pela minha geração, eu falo pela minha geração, porque porque é uma geração que se deparou com a internet e que tem feito da internet, das redes sociais, um lugar de ativismo. Essa luta, essa lei foi promulgada em 2003, mas a comunidade negra, seja de forma individual, seja de forma coletiva, tem exigido o direito à educação há mais de um século. E aí, como historiadora, eu gosto sempre de lembrar dos jornais da imprensa negra que lá no século XIX já denunciavam a dificuldade do ingresso e permanência dos sujeitos negros nos bancos escolares, né, no período pós-abolição. Então, o negro sai da condição de escravizado e tem todas as portas fechadas. E uma delas, né, a escola. E a gente sabe o quanto isso é proposital. A população negra está na parte mais baixa da pirâmide. E a população negra é a que tem mais dificuldade de se escolarizar. Então, nós precisamos entender também a educação desse país como um mecanismo de manutenção das desigualdades socio-raciais existentes aqui. Então, atravessamos todo o século XX discutindo, debatendo, exigindo políticas educacionais com recorte racial. E isso ganha um novo contorno a partir do momento que esses sujeitos negros, lá na década de 80, começam a ingressar na universidade na condição de docentes e discentes. Então, como que é um projeto de país, fechar as portas da educação para a população negra? Porque quando eu começo a ter uma geração de pesquisadores, de intelectuais negros, eu consigo mais elementos, né, mais pilares
para sustentar a necessidade dessa legislação educacional. E aí caminhamos até o ano de 2003, que a lei é promulgada. E pensando, mas Luana, eu nunca ouvi falar dessa lei. Essa lei existe, mas não é colocada em prática como deveria, né? Eu sempre acho que a gente precisa ter um olhar muito atento para o trato dessas questões, né? Eu não sou do time que só critica, né? Eu sempre faço um esforço grande para olhar o lado positivo das coisas. Então, como eu disse anteriormente, é um país racista como o nosso, um dos países mais racistas do mundo, né? Reconhecidamente como um dos mais racistas do mundo, ter uma legislação educacional antirracista é um passo muito grande. E eu preciso reconhecer esse passo, até mesmo para honrar as pessoas que contribuíram para que isso fosse efetivado. Então, quando eu falo que essa lei não serve para nada, eu estou violentando a memória das pessoas que lutaram, que deram a vida para que a gente chegasse até aqui, né? Para que pessoas como eu chegassem até aqui, para que a minha geração encontrasse um caminho menos árduo que as gerações anteriores encontraram. Então, como educadora, como pesquisadora, como formadora de professores, como uma pessoa que tem viajado bastante, né? Não estou viajando mais por conta da Covid, ouvindo professores, conhecendo redes de ensino, eu posso falar com toda seguridade que nós já avançamos muito. Dificilmente a gente vai em uma escola hoje em que essas questões não sejam tratadas, pelo menos no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? É claro, eu tenho algumas ponderações à maneira como muitas vezes o Dia da Consciência Negra é tratado nas escolas, né? E o Dia da Consciência Negra é um dia escolar, é um dia obrigatório, também por conta da Lei 10.639, mas a gente não pode fechar os olhos para os avanços. Então, certamente, com toda a certeza do mundo, os livros didáticos hoje não são os livros didáticos com os quais eu estudei há, 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Eu estou com 37 anos, né? Há muito que avançar, mas nesses livros novos, o negro não aparece mais somente como o escravizado com a corrente amarrada na perna e a princesa Isabel salvando esse negro, né? A narrativa, né? Como que a Lei 10.639 e a pressão do movimento social negro teve um impacto direto nos materiais didáticos, né? No plano editorial. E aí, de novo, a questão, infelizmente, né, é um campo que está seriamente ameaçado pela atual gestão. Mas, enfim, essa Lei 10.639 também impulsionou a formação inicial e continuada de professores, o campo de pesquisa. Dificilmente você chega em um programa de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, que não tem uma linha de pesquisa para o trato dessas questões. Outra questão também, né, é essa maior presença de sujeitos negros na mídia, na publicidade, enfim. Então, tudo isso é impulsionado por essa legislação. E o maior interesse também, né, na formação de acadêmicos, enfim. Por outro lado, nós temos muitas dificuldades, e dificuldades que, para serem superadas, é preciso o compromisso de todos nós, de governos, de organizações da sociedade civil, de nós educadores, de nós futuros educadores, de pais, mães, enfim, né? É uma questão que precisa envolver toda a sociedade. E aí, o que nós temos? Uma dificuldade grande de efetivação dessa lei. E por que tem sido ainda
tão difícil. Um ponto. A escola, né, a universidade, não é uma bolha isolada do restante da sociedade, né? Então, se eu vivo em uma sociedade extremamente racista, infelizmente, essa escola, essa universidade, ela também vai produzir e reproduzir mecanismos de exclusão, de discriminação racial. Outro ponto que eu preciso chamar a atenção, e aí eu chamo a atenção da Flávia, chamo a atenção do Marcelo, chamo a atenção dos demais professores que estão aqui. Como que a universidade tem negligenciado a formação inicial dos professores para o trato dessa questão, né? Como que o racismo acadêmico, e aí eu uso um termo utilizado pelo professor da UNB, José Jorge Carvalho, como que o racismo acadêmico tem impedido que os discentes, que os estudantes saiam da universidade com uma formação ideal, adequada para o trato dessas questões. O currículo acadêmico, os planos de ensino ainda são majoritariamente guiados pelo um pensamento branco e europeu. Adoro quando o professor Kabengele Munanga diz: o cânone acadêmico é formado por machos brancos mortos. Então, se a universidade ainda se guia por esses parâmetros, então como que nós vamos formar professores capacitados para a implementação dessa lei, para o trato dessas questões, né? E aí, uma coisa que eu tenho falado muito, isso também, como que a universidade precisa assumir o seu compromisso, o seu papel no que diz respeito a isso, né? Como que a universidade precisa rever o olhar que se é dado para os cursos de licenciatura. Gosto muito também do que a professora Analise Silva de Jesus, uma colega aqui da UFMG, diz, né, como que as licenciaturas têm sido vistas como algo menor nas universidades, né, como o arremedo dos cursos de bacharelado. Então, eu deposito todas as minhas fichas nos cursos de bacharelados e o curso de licenciatura é para quem, né, não tem condições de fazer um mestrado, doutorado, então eu faço qualquer coisa. É um lugar que eu, enquanto professora acadêmica, enquanto professora universitária, nem quero estar, nem quero dar aula, faço de tudo para não estar nesse espaço da licenciatura. Então, acho que a universidade precisa responder sobre essas questões, né, sobre essa negligência que tem sido dada para a formação dos professores e, sobretudo, no trato da questão racial, né, rever esse currículo, esses planos de ensino, rever quem é que está nos cargos de chefia nos departamentos, quem é que assume a coordenação editorial das revistas, quem é que decide, né, se a revista equalizar A1, A2, B2, né, quem é que decide, quem que fica com as bolsas de pesquisa, quem que vai para a iniciação científica. Então, tudo isso passa por um marcador racial, e aí pesquisas nos mostram que tudo isso tem sido guiado por um padrão branco europeu. Outra questão que dificulta muito a efetivação da Lei 10.639 é que ela passa por questões subjetivas, né? Eu preciso, é uma palavra que é muito usada, né? Eu preciso me desconstruir, eu preciso descolonizar a minha mente, né? O meu olhar sobre a vida, sobre o mundo, né? A nossa educação, desde os primeiros anos de vida, é uma educação racista. E se eu não me dou conta disso, e se eu não me dou conta de que essa educação racista que eu recebo, ela envenena as minhas práticas de ensino, ela envenena as minhas escolhas teórico-metodológicas, ela envenena o olhar
que eu tenho para os estudantes negros na educação básica, na universidade, se eu não tiver a coragem de olhar no espelho e me deparar com muita coisa feia que eu carrego dentro de mim, dificilmente eu vou conseguir virar esse jogo, dificilmente eu vou poder ofertar aos estudantes a educação que eles têm direito e que eles merecem, né? Eu vou continuar reproduzindo essa educação extremamente colonizada que nós temos. Daí a minha escolha de começar essa conversa pela carta da Titi, daí a minha escolha de chamar a atenção, né, que promover uma educação antirracista, implementar a Lei 10.639, passa também por um olhar profundo para as questões de dentro. E aí, quando não se tem uma educação antirracista de fato, né, quando eu não cumpro com a Lei 10.639, o que eu tenho? Eu tenho dados aterradores no que diz respeito à educação e racismo, no que diz respeito ao ingresso e à permanência dos sujeitos negros nos estabelecimentos de ensino. Né? Então, quando eu começo lá na educação infantil, o que os dados dizem para mim? Né? O que pesquisas dizem para mim, gente? E quando eu falo, eu não estou falando de achismos, eu estou falando de ciência, né? Como que a gente precisa repetir essa palavra agora mais do que nunca? Eu estou falando de ciência, né? Eu estou falando de pesquisadores sérios. Então, o que eu tenho sobre a educação infantil? Que na educação infantil, nas creches, as crianças negras são as que levam mais tempo para serem trocadas, né? São as que passam mais tempo sujas com xixi e cocô. São as que levam mais tempo para receber comida, alimentação. São as que encontram mais dificuldades para encontrar vagas nas creches. São as que passam menos tempo no colo das educadoras, que recebem menos carinho das educadoras. São as que têm menos acesso aos brinquedos. Quando eu vou para o Fundamental 1, o que eu tenho? As crianças negras são as que apresentam maior baixa autoestima, né? São as crianças negras que apresentam um menor índice de aprendizagem. Então, no ano passado, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa realizada pela Fundação Tite Setúbal, que disse o seguinte: a Fundação Tite Setúbal fez um levantamento em todas as escolas municipais da cidade de São Paulo, em turmas do 5º ano. Então, quando se olhou para as notas, para o rendimento desses estudantes do 5º ano, constatou que os meninos negros aparecem em último lugar, né, com as notas mais baixas. E em penúltimo lugar, aparecem as meninas negras, né? Quando eu olho de novo para o Fundamental 1 e 2, o índice de repetência é maior entre esse grupo. O índice de expulsão escolar, eu tenho me recusado a usar o termo evasão escolar, né? Esses estudantes têm sido expulsos da escola, né? E aí, quando eu falo expulsão, eu não estou falando só daquele papel que a diretora dá, e aí o estudante não pode mais frequentar a escola. Eu estou falando desse currículo que não dialoga, eu estou falando da baixa expectativa que se é colocada sobre esses estudantes, eu estou falando desses estudantes que nas festas da escola, festa junina, festa da família, nunca ocupam espaço de protagonismo. Eu estou falando de meninos e meninas como a Luana, que são sempre colocados nas últimas carteiras. Eu estou falando lá do conselho de classe, né, em que a maioria dos reprovados são os estudantes negros. E aí, quando eu chego no ensino médio, o que eu tenho? Segundo o IBGE, em 2019, 10 milhões de jovens
com idade de 19 a 24 anos, não concluíram o ensino médio. Desse total, 70% eram negros. Então, claro que isso não diz respeito somente à educação, há uma série de fatores, mas também diz respeito à educação. Enquanto educadores, nós precisamos dar uma resposta em relação a isso. E a resposta, obviamente, não tem que partir só de nós, educadores, né? Precisa reformular esse projeto de país. Mas também, se a educação é um bolo, né? Eu entendo a educação como um bolo, nós precisamos assumir a parte que nos cabe nesse processo, né? Eu preciso pensar, eu preciso ter em mente se a educação que eu oferto, que eu proporciono, ela inclui ou exclui. E aí, finalmente, quando nós chegamos no ensino superior, de novo, mesmo com os sistemas de cotas, mesmo com as políticas de permanência estudantil, são os estudantes negros que têm maior dificuldade de concluir o ensino superior nesse país. Mas aí, Luana, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Falo de novo, é preciso haver um compromisso de todas as esferas da sociedade para que a gente consiga ter êxito no combate ao racismo na educação. Enquanto educadores, o que nós podemos fazer? Eu acho que são 3 pontos, né? Enquanto discentes, nós precisamos exigir dos nossos espaços de ensino compromisso com essa formação. Uma vez formados, nós precisamos defender cotidianamente a formação continuada, seja aquela que é ofertada pelas esferas governamentais, seja aquelas que nós buscamos, porque nós precisamos entender que a formação continuada, ela deve ser algo presente em nossa vida, enquanto educadores, enquanto cidadãos também, né? A gente se forma de maneira continuada, não é só para ganhar um diploma, né? Mas eu acho também que é para exercer uma cidadania, para ser cidadãos melhores. E defendo também que nós precisamos olhar para dentro, né? Rever as estruturas que moldam os nossos olhares, que moldam a nossa mente, a nossa maneira de enxergar a vida e o mundo. E aí, para finalizar, eu vou finalizar de uma maneira que eu tenho escolhido finalizar bastante, né? A Flávia falou, né, de eu falar do meu livro no final, mas aí eu já começo falando do meu livro aqui. Vou até mostrar para vocês, que é Outra Educação é Possível, que eu lancei em 2018 pela Mas Edições. E aí, quando falo desse livro, eu tenho que falar da alegria que eu sinto em ter conseguido publicá-lo, né? E vê-lo em salas de aula da educação básica, em cursos de formação de professores, porque é um livro sobre a minha experiência como professora da educação básica. E aí são 2 questões. Não há uma expectativa nesse país de que nós, mulheres negras, a gente assuma o lugar de pensadoras, de produtoras de conhecimento. A expectativa que se tem nesse país é que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo somente para servir e limpar a sujeira dos outros. E também não há uma expectativa da escola pública, da educação básica, como espaço de produção do conhecimento. Então, como eu lancei esse livro no mesmo ano que eu... Ai, gente, tá um barulho aqui, espero que não atrapalhe. Como eu lancei esse livro no mesmo ano em que eu defendi a minha dissertação de mestrado, uma pergunta que sempre me é feita: Luana, esse livro é sobre a sua dissertação de mestrado? Né? Porque há uma expectativa que conhecimento é somente aquele conhecimento acadêmico que é produzido dentro da universidade, dentro da academia. Então, acho que ao publicar esse livro, eu faço uma ruptura com essas 2 linhas de pensamento. E sinto alegria também desse livro ter sido gestado em escolas públicas periféricas, em regiões de alta vulnerabilidade social. E aí, outra pergunta que me fazem quando
né? Eu apresento o título do livro, outra educação é possível. Há uma expectativa de que eu tenha dado aula em escolas privadas, né? Escolas de elite, para ficar no exemplo geral, como se eu tivesse passado a minha vida inteira dando aula na escola da Ponte, por exemplo, né? E não é bem assim. E aproveitando que eu puxei esse adendo sobre essa expectativa da escola privada, né? Como que nós precisamos também tensionar um debate sobre o papel das escolas privadas no que diz respeito à educação antirracista. Essas escolas também são submetidas às diretrizes do MEC, então elas precisam cumprir com essa legislação. E aí, para fechar, eu tenho que acender a luz, está escuro aqui. Para fechar, eu vou fechar com a história que fecha, contexto que fecha esse livro também, que é a história do Marcelo, que foi meu aluno, né? Tem gente que não gosta desse termo, né? Aluno, eu ainda me vejo repetindo muito, mas eu estou tentando mudar. Que foi meu aluno no ano de 2017, né? Numa turma do 6º ano. Eu, professora de História, e aí, no meio da aula, o Marcelo levanta a mão e fala: professora, para que eu vou estudar ciências se eu vou trabalhar em obra? Então, essa pergunta me impactou muito, assim, né? Eu fiquei muito surpresa com a convicção daquele garoto de 12 anos de que ia trabalhar em obra. E aí, quando eu falo trabalhar em obra, eu não estou desqualificando de maneira nenhuma quem exerce essa função, de modo algum. Né? É uma profissão que merece nosso respeito como outra qualquer. Mas a gente sabe que são os grupos subalternizados que exercem essa função. Nós sabemos que é uma função que exige menor escolaridade, é uma função que coloca aqueles que a exercem numa situação de muita precariedade, de muita insegurança, né? Quantos acidentes de trabalho nós temos notícia por aí. Então, fui embora pensando como que eu ia responder essa pergunta do Marcelo, né? Eu não tive condições de responder na aula ali, no calor da hora, né? Mas eu voltei com o compromisso de que no dia seguinte eu ia responder para o Marcelo e ia responder para a turma inteira. E aí, me veio um insight, assim, de levar para a sala de aula a história do Fábio Costantino, que é um jovem negro que, em 2016, foi aprovado no curso de medicina, foi aprovado em primeiro lugar no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Então, eu parei tudo o que eu estava fazendo, né? Os professores sempre me perguntam: Luana, mas o conteúdo? Responder essa pergunta do Marcelo também é conteúdo e era importante como qualquer outro conteúdo, ou até mais importante, né? E aí, por que eu levei a história do Fábio Costantino? De modo algum foi para reforçar esse discurso da meritocracia, né? Que basta querer que consegue, né? Basta se esforçar. E eu acho que o professor que fala isso, ele está cometendo um crime, né? É uma das maiores mentiras que nós podemos dizer a um estudante, é falar que para conseguir basta querer, né? Para conseguir eu preciso de apoio, eu preciso de oportunidades, eu preciso de políticas públicas, eu preciso de toda uma rede, né? Que me dê condições, que me ajude a conseguir. E ali eu entendi que, enquanto professora de História, eu precisava também ensinar o Marcelo e aquela turma a sonhar. Então, no dia seguinte, discutimos, debatemos, eu perguntei por que a gente tem tão poucas histórias de Fábios Constantinos nesse país, e quando são tão poucas ainda, né? Que quando se tem uma história como essa, ela vira notícia de jornal. E, além disso, por que eu levei o Fábio Costantino? Porque a mãe do Fábio Costantino
é empregada doméstica, assim como a maioria das mães dos meus alunos, e o pai é pedreiro, ou seja, trabalha em obra também. Então, discutimos, debatemos, não sei o quê, pensamos nas barreiras existentes para que haja poucas histórias como essas, e no final, como eu sempre fiz, eu pedi à turma que respondesse o que aprendeu com a história do Fábio Constantino. E aí, o Marcelo respondeu assim, escreveu assim: eu aprendi que a pobreza não pode tirar da gente o direito de sonhar. Então, o que eu gostaria muito de deixar para vocês aqui, e sempre que eu falo dessa história, eu acabo me emocionando, mas o que eu queria deixar para vocês aqui é que nesse momento tão duro que nós estamos vivendo, né, em que esse medo da morte, esse medo da vida, né, essa incerteza, essa insegurança, essa desesperança, que nem a pobreza, nem essas dificuldades, que nada nesse mundo tire de cada um de nós o direito de sonhar com dias melhores. É isso, muito obrigada. E agora eu vou acender a luz. Nossa, Luana, vai lá acender a luz enquanto a gente se recompõe aqui, depois dessa fala maravilhosa, potente, né? Então, eu estou aqui realmente emocionada e todo mundo que está aqui no chat também, né, comentando o quanto que suas palavras nos tocam e nos enche de esperança, né? Porque eu acho que falar de educação é isso, é um projeto de futuro, né? De tentar não, né? Construir, né? Fazer parte dessa construção de um futuro melhor, né? De uma sociedade melhor. E o que eu fiquei pensando aqui é que ao longo da sua fala, né? Quem se inscreveu, né, pensando que a gente ia só debater a lei, né, a gente percebe que não é isso, né, a lei tratar de uma questão, né, racial, tem toda essa potencialidade de nos permitir discutir, não a palavra da lei em si, né, mas o projeto de sociedade que nós queremos, né, a gente está falando aqui de racismo estrutural, a gente está falando de como romper essa estrutura, né? A gente está falando aqui de como transformar a sociedade, né? A partir de preceitos, a partir de embates, né? Antirracistas. E nada melhor do que instaurar essa luta na educação, né? Porque são essas novas mentes, né? Que irão ocupar novos espaços e que a gente precisa estar dando esse instrumental para que essas crianças, né? Possam estar ocupando outros espaços e continuando, né, dando essa continuidade da luta, porque nós somos continuidade, né, então nós agradecemos muito os que vieram antes de nós, né, que deixaram as leis que já existem, né, o movimento negro, que já conseguiram tensionar a estrutura e colocar sementinhas que hoje a gente consegue desdobrá-las, né, em eixos maiores nos espaços onde nós estamos e precisamos ainda avançar muito mais, como você falou, né? Então, por exemplo, né, eu e o professor Marcelo, que estamos no NEDAM, na UFRA, né, que é o Núcleo de Educação e Diversidade, a gente tenta se meter em todos os espaços administrativos, né, para tentar propor e como tentar romper essa estrutura. E aí eu fico muito emocionada de verdade, Luana, de compartilhar esse espaço com você aqui, porque a nossa presença aqui, né, a sua em especial, que é a nossa convidada para esse debate, né, é uma imagem muito potente, né, então você é uma mulher negra, né, doutoranda, sabemos que o doutorado aí é só um ritual de passagem, um mero ritual de passagem, né, porque doutora a senhora já é, né, nós estamos aqui aprendendo muito e sempre que ouvimos você e que você manifesta qualquer texto, né, qualquer interpretação, né, sobre a sociedade é de fato muito impactante. Então, você se propôs passar por esse processo acadêmico, né, de legitimação, mas você não precisa dele, como você mesmo já falou, né, conhecimento não é só o acadêmico, né, mas é importante também tornar esse espaço, transformar a entrada nesses espaços, né, como uma pós-graduação, como instrumento de luta, né, se apropriar dessa ferramenta que é mesmo esse saber acadêmico e esse título, né, que nós acabamos sendo
que nós ganhamos, né, a partir que a gente conclui o curso, como uma ferramenta de luta, né? Então, a importância disso é reforçar as nossas lutas, que não é o único caminho, é um dos caminhos, né? Nós vemos aí o movimento negro, as militâncias de diversas ordens, mas falando do lugar acadêmico, que é o lugar onde nós estamos agora nesse debate, né? Então, é muito importante a gente perceber o quanto que esse espaço, ele também tem que ser ocupado, e também o quanto que ele tem potência para ocupar outros espaços institucionais, como você falou, da importância da formação dos nossos alunos, né? Não só de licenciatura, mas eu reforço também as outras graduações, porque eu sou uma professora que forma alunos engenheiros, né? Zootecnistas, agrônomos, e a gente percebe como é a luta para inserir essas discussões também nesses cursos, porque a gente precisa compreender, reforçar e lutar para que esses alunos também passem por essas discussões, e também temos, né, mecanismos legais, né, instrumentos legais para isso, para ter essa disciplina de educação étnico-raciais na graduação, independente do curso, mas que, no fim das contas, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa disciplina como obrigatória, né? É uma disciplina optativa, então o aluno pode ou não passar por essa discussão. Então, ter pessoas, né, com a consciência negra dentro da universidade, mas pessoas brancas também com consciência, né, sobre essa necessidade de descolonizar os espaços institucionais, é importantíssimo para que esse tipo de política interna aconteça e se materialize, né? Então, momentos como os de hoje, que nós estamos aqui, são momentos centrais para termos essa esperança de continuar fazendo essas lutas nas nossas pequenas, nas nossas micro-relações, né? E precisamos também dessa esperança para a gente se movimentar, especialmente nesse momento que nós estamos, porque, de fato, esperança é aquele ingrediente, né, de acreditar no novo, de acreditar no amanhã, para que a gente continue se movimentando e continue, né, no nosso cotidiano buscando se agarrar nesse tempo que vai passar, nesse momento que vai passar e no que a gente pode conseguir depois. Mas para a gente conseguir depois, é tudo isso que a Luana colocou para a gente, né? Então, nós estamos aqui hoje concretizando, materializando essa mudança, né, essa transformação aí nos moldes freirianos, assim. Então, pensar em formas na atualidade de como essa educação ela pode ser ainda mais transformadora, como a Luana está trazendo para a gente, né, como que essa educação ela pode ter essa potencialidade por meio desses instrumentos legais para transgredir, né? Lembrando aí a Bell Hooks, né, ensinando a transgredir, como a Luana também citou. Então, por todos esses sentidos mobilizados e outros que ainda não temos tempo também para continuar elencando aqui, eu queria dizer que é uma enorme honra compartilhar esse espaço com você, tá, Luana? Então, tudo isso era só para dizer a minha honra de estar contigo aqui, todas essas reflexões que você traz, né, que eu fui aqui falando algumas coisas, que são coisas que foram passando, né, na minha mente, na minha cabeça, e sei que de todo mundo que está também aí participando e está colocando no chat várias perguntas, e eu vou passar, então, para elas, né, para as perguntas dos nossos participantes, né, que a gente agradece muito estarem aqui e compartilhar, né, conhecimentos também, que traz várias experiências, várias informações importantes, né, que os participantes também nos ensinam aqui pelo chat, né? Então, um deles é o Guilherme fez vários comentários, várias perguntas, acho que eu vou ter que ficar fazendo um bate-volta, né? Faço uma do Guilherme e faço a de outro, faço uma do Guilherme a de outra pessoa, mas vamos lá. O Guilherme perguntou, primeiro falando sobre a carta, né, que você fez para a família Gariasso, né? Então, como que essa carta, ela é um documento histórico, na verdade, né, Luana? Não é só uma carta para essa criança especificamente, mas é um documento histórico que traz regularidades que atravessam a vida de todas nós, meninas negras e meninos também, né? Então, a pergunta do Guilherme é nesse sentido, de querer saber
por que você destinou essa carta para a filha do Bruno Gagliasso, né? Por que essa figura, talvez por ser mais midiática, né, que tem uma visibilidade maior na sociedade, se seria esse o sentido de você escolhê-la para destinar, né, essa carta, ou não, se foi algum outro processo aí, né, subjetivo, que você queira falar para a gente. Vamos lá, Luana. Tá fechado seu microfone, Luana. A frase do século. Você não acha que é melhor fazer um bloco de 3 perguntas? E aí eu tinha feito umas separações aqui, mas essa aqui, porque ela era a única que falava sobre a carta, né? Mas aí as outras eu tentei colocar por aproximação, né? Tem algumas que falam sobre livro didático e tudo mais. Então, eu vou fazer essa logo junto com as do livro didático, tá bom? Então, tem o Guilherme que fez essa, né? Sobre a carta em si. E aí ele também, só para complementar, né? Tem um outro comentário dele também, que também dialoga também com essa questão do livro didático, né? Como que esses meios midiáticos, né, a TV, a internet, elas são também um instrumento muito potente para essas construções de subjetividade em relação à raça, né? É uma outra questão também que o Guilherme coloca. E aí eu complemento, né? Eu, Flávia, também gostaria de complementar essa pergunta do Guilherme. Complementar não, né? Juntar aí. De pensar a escola, né? Já que a gente está falando da escola, na escola, desses enfrentamentos na escola, então como que a gente também concorre ou dialoga, né, com essas outros espaços de discussão dos indivíduos, sujeitos, né, já que as pessoas são construídas também pelo que elas veem ou... Né? Ok. Então, fechamos nessas duas? Sim, aí eu vou fazer depois os livros didáticos e fecho outros que eu vou olhar aqui agora, tá bom? Tá bom. Então, a primeira, o Guilherme e a carta para a Titi. Eu vi que ele perguntou mais, né, que ele... Guilherme, se eu estiver errada, você me corrige, né, que se a questão da classe não poderia eximir a Titi, o fato de ela ser filha de quem poderia eximi-la do racismo. Então, a primeira questão, por que que eu escrevi essa carta para ela? Então, né, eu sou escritora, então, a minha escrita, ela também passa pela questão do sensível, né? Não foi uma coisa assim, quer saber, eu vou escrever uma carta para a Titi Gagliasso, ela é filha de pais famosos, né? Então a carta vai circular. Não foi assim. Eu me senti tocada, porque a figura daquela criança suscita a criança que eu fui. Então, passa por uma questão subjetiva, né? Então, quem tem a oportunidade de me ler, sabe que eu já escrevi carta para o Paulo Freire, sabe que eu já escrevi carta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sabe que eu já escrevi cartas para o Ulisses, que foi o meu par em uma festa junina, né? E que foi uma verdadeira tragédia. Foi nessa festa junina que eu fui chamada de macaca pela primeira vez, né? Pelo menos que eu me recorde, pode ser até que tenha acontecido antes, mas eu e Ulisses ali com 6 anos e a turma inteira chamando a gente de macaco e a professora não fez nada. Então, a coisa da escrita da carta, eu falei isso aqui no começo, passa pela questão da subjetividade, pela questão do afeto. Então, escrevi a carta endereçada para a Titi, primeiramente, por aquilo que ela me suscita, por aquilo que ela me toca, que a imagem dela me toca. Então, se eu não tivesse sido tocada, eu não conseguiria escrever essa carta para ela, né? Então, às vezes a pessoa fala, Luana, escreve uma carta para fulano, para ciclano. Já escrevi carta para o ex-presidente Pepe Mujica também. Mas não é assim, só sentar e escrever uma carta. Tem todo um processo. E aí, o fato do pai e da mãe ter lido, aí foi consequência, né? Isso eu não conseguiria prever, eu não posso prever o que vai acontecer com o texto que eu escrevo. E aí, a questão, né?
o fato de ela ser uma menina rica, né, uma menina famosa, filha de pais famosos, se não a exime do racismo. Essa construção é outra arma poderosíssima do racismo nesse país. A ideia de que o preconceito se dá por classe, não por cor, né? Que o fato, né, de a pessoa ter dinheiro, ser rica, se sendo negra, a exime do racismo. Isso é uma falácia inventada pelas elites desse país, né? O que chega primeiro é a cor da pele. Eu falo muito, eu posso virar presidenta da República desse país, que eu vou continuar sendo discriminada em razão da cor da minha pele, né? A Benedita da Silva deu uma entrevista falando que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro e atualmente deputada federal, ela falou, não faz muito tempo que me chamaram de macaca. Então, a cor da pele chega primeiro. Infelizmente, é muito triste, é muito duro eu falar isso, o fato da Titi Galhaço ser quem ela é, eu não consigo acreditar que isso vá impedir que ela sofra preconceito racial, né? E aí, como que a gente tem que lutar para que ela e qualquer outra criança, qualquer um de nós negros, né? Como que a gente tem que lutar para que esse preconceito racial cesse? Então, por exemplo, no meu caso, quantas vezes eu já cheguei num prédio e fui perguntada se eu era a nova faxineira do prédio, né? Então, onde que está escrito na minha testa que eu sou faxineira, que eu sou empregada doméstica? Então, e quando eu falo dessas pessoas que exercem a profissão, também não estou desqualificando, porque durante um período da minha vida, eu também fui faxineira, eu fui empregada doméstica. Mas o que eu estou chamando a atenção é para a expectativa que se tem em relação aos corpos negros, né? O olhar que se tem para os corpos negros. Então, e aí, no caso dos homens, a questão da violência, né? Como eu falei no início aqui, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país, né? É uma autorização para matar, para exterminar sujeitos negros. Então, a gente precisa ter muito entendimento que nesse país a cor da pele chega primeiro, e a condição social não exime esses sujeitos de serem vítimas do preconceito racial, né? Tem entrevista sobre isso do Joaquim Barbosa, que foi ministro do STF, como ele chama? Milton Santos, o maior geógrafo do mundo, negro, baiano, né? Também falava do medo de circular, do medo do preconceito racial. Até quero te pedir um segundinho aqui, Flávia, para ler um trecho de uma fala do Milton Santos a esse respeito, porque aí fecha a questão. Quer ver? Só um minutinho que eu vou achar já. Espera aí, um segundo. Quer ver? O Milton Santos disse o seguinte... Olha, gente, por favor, guardem essas palavras. Ai, meu Deus. Quando se é negro, é evidente que não se pode ser outra coisa. Só excepcionalmente não será o pobre, não será humilhado, porque a questão central é a humilhação cotidiana. Ninguém escapa, não importa que fique rico. Então, eu acho que consegui responder essa primeira pergunta do Guilherme. E aí, a outra questão é sobre, né, essa concorrência com a mídia, com as redes sociais e a escola. Eu acho que a pergunta gira em torno disso, né? Que é o seguinte... Nós precisamos saber que a socialização, ela não se dá somente na escola, ela se dá na família, na igreja, nos clubes, nas festas, no estádio de futebol, nos livros, na TV. Só que a gente precisa saber que a escola
é um lugar de socialização, na família, claro, né? É um lugar de socialização também, e é um espaço que precisa refletir sobre esse mundo externo, esse mundo lá fora. Então, se eu aprendo na minha família a discriminar e vou para a escola, a escola tem um compromisso, sim, de trabalhar na desconstrução desses preconceitos, né, dessas atitudes discriminatórias, porque esse também é um papel da escola, também, né? Então, eu fico muito chateada quando um colega professor fala assim, eu sou professor, não sou educador, porque educação se aprende dentro de casa. Como que essa fala é limitada? Como essa fala é equivocada, né? Nós não podemos abrir mão de uma função que também é porque senão a gente cai naquele lugar, né, que tem sido proposto pelos defensores da escola sem partido, que nós, professores, estamos lá só para transmitir os conteúdos do livro e pronto, acabou, e não temos que emitir nenhuma opinião de nada, né? Não temos que ter senso crítico nem nada. Então, eu acho que a escola não pode abrir mão do papel que lhes cabe, que é também trabalhar no sentido de desconstruir esses preconceitos todos que permeiam o mundo externo à escola. Então, é isso, eu falei muito já. Eu caí, mas voltei, gente. Eu não sei se você chegou a responder, Luana, retomando aqui, né, o nosso debate, as questões dos livros didáticos que algumas pessoas fizeram. Sim, eu acabei de responder. Não, eu respondi sobre essa, vou falar em aspas, né, essa concorrência, a escola e esse mundo lá fora que ensina a discriminar. Certo. Então, a gente tem aqui algumas perguntas da Gilles e do Guilherme também, né? Que fala o seguinte, né? A Gilles diz o seguinte: Luana, você fez alguma análise sobre a pouca presença de mulheres negras no livro didático, ou melhor, a presença como protagonistas? Na escola que atuo no ano passado, homenageamos a Carolina de Jesus e percebemos que os alunos só tiveram acesso a essa personalidade por conta dessa escolha, caso contrário, não. Estou analisando livros que foram veiculados em 2005 e 2014, PNLD, e percebo uma ausência e não mobilização neste material, ficando para o paradidático. O Guilherme também vai falar do campus que ele atua, que pelo menos nos livros didáticos de língua portuguesa e inglesa, vejo muito marcada a questão de discussões de alteridades, talvez a discussão tenha sido relegada a colocar algumas disciplinas para estarem isoladas discutindo isso, enquanto em outras a questão nem exista, possa ser algo a se pensar, né? E uma outra... essa outra tem outras perguntas aqui que a gente pode fazer um terceiro bloco, acho que ainda dá tempo, né? Um comentário também que o Guilherme faz, Luana, sobre essa questão, que eu acho que a gente pode tentar amarrar a essa questão dos livros didáticos e a representatividade, né, de pessoas negras de forma positiva, né, nesses livros. Tem uma questão que também que o Guilherme coloca, né, sobre a questão colonial, né. Ele diz o seguinte, um comentário que eu queria fazer também. Volta e meia me deparo com ter que dar aulas para o ensino médio sobre as literaturas de língua portuguesa. Acabo sempre tocando na questão pós-colonial, sempre gosto de começar a conversa exibindo o filme Besouro e sempre uma grande polêmica, né? Os alunos chocados com o outro, navegar e educar ainda é muito preciso. Então, eu acho que essa provocação do Guilherme, né, sobre essa questão colonial, esse imaginário do outro e também como que a gente personifica, né, essa imagem do negro nos livros didáticos. Sim, então, a questão do livro didático, né, não é meu campo de pesquisa, mas é interessante a Gilles trazer a questão da presença feminina nos livros didáticos, né, e aí a presença feminina negra. Eu tenho 3 colegas que são da letras e que estão pesquisando escritoras negras nos livros didáticos. E aí a pesquisa delas até então, né, livros do ensino médio, traz que
há uma baixa representatividade dessas escritoras nesses livros. E a própria Carolina, né, que é um best-seller, que é uma escritora que foi traduzida para 16 idiomas, que 61 anos depois do lançamento de Quarto de Despejo continua na lista dos mais vendidos. Elas não encontram Carolina Maria de Jesus, ainda não encontraram raríssimas vezes Carolina Maria de Jesus nos livros didáticos. Então, isso parte, né, de quem decide o que é o cânone acadêmico, quem decide quais são as matrizes curriculares a serem trabalhadas, o lugar, né, que se é colocado às escritoras negras, né, a negação desse lugar de pensadoras, de produtoras de conhecimento, de artistas, de literatas. Então, passa por tudo isso. E sobre o Guilherme, eu acho que a pergunta dele, né, sobre essa coisa de trabalhar com a decolonialidade, isso passa por essa direção que nós precisamos caminhar, que é desafiar esse currículo que aí está, né, que é um currículo branco, extremamente eurocentrado, né, eu estou pensando aqui no meu tempo de estudante da educação básica, a gente aprende trovadorismo, classicismo, romantismo, não sei mais quem ismos, mas não aprende literatura indígena, não aprende literatura afro-brasileira, e mesmo com essas mudanças provocadas pela legislação educacional antirracista, ainda há uma resistência muito grande em sair desse lugar, né, e fazer esse movimento que o Guilherme já está fazendo. Então, o que nós precisamos fazer é o que a professora Nilma Lino Gomes propõe, né, desafiar o currículo e descolonizar o currículo e as nossas mentes também, né, que é uma mente orientada por esse modelo tido como ideal, que é o branco e europeu, que silencia, que marginaliza os demais grupos. Certo, Luana, vou passando aqui, então, para as outras perguntas. Opa, peraí. O documento errado. E aí eu queria já aproveitar que eu vi no chat, antes de eu cair, né, que estão aí presentes, as professoras Daniela, Dilma, Dayana, do Nedan. Muito obrigada, queridonas, pela presença, por estarem aí conosco. Muito prazer estar com vocês aqui também. É o seguinte, a Denise, lá no Facebook, que veio essa pergunta, temos duas perguntas aqui do Facebook, né, da Denise Cardoso. Parece que a cor indica alguma coisa. Penso que essa mudança deverá ocorrer lá na base. Pergunto, isso tem a ver com a cultura? E o Francisco Borges, também lá do Facebook, disse o seguinte: caríssima, por qual razão a sociedade elitizada sempre olha para negros como pessoas que se vitimizam, pessoas que se favorecem diante de cotas, pessoas desprovidas de uma ascensão social por mérito próprio? A cor de pele sempre irá prevalecer para a colocação de pessoas no meio social, mesmo com todos os exemplos de pessoas negras com brilhantes histórias e trajetórias. Aí eu vou aproveitar e colocar logo também a da Carolina Silva Brito, que perguntou no chat o seguinte: vi casos também sobre racismo de estudantes cotistas na UFES, que relataram viver em constantes situações de discriminação e preconceito. Foi um comentário que ela fez, na verdade, né? Dessa separação entre cotistas e não cotistas, né? Por conta de uma segregação, né? Por conta do racismo na instituição, esse racismo institucionalizado, né? É isso, Luana. Então, essa questão de colocar os negros, né, que se insurgem, que lutam pelo direito de ser e existir, que lutam por uma sociedade justa e igualitária como vítimas, é mais uma faceta da sociedade racista, né? Eu preciso negar a voz, eu preciso silenciar, eu preciso criar uma narrativa que desqualifique, que tire a credibilidade desses sujeitos na reivindicação de melhores condições de vida.
Então, essa história do mimimi, do vitimismo, do racismo reverso, né, tudo é parte dessa engrenagem, né, que é pensada para manutenção dos negros no lugar de subalternidade, né? Tem uma fala do professor Kabengele Munanga que ilustra bem isso. Quem vai limpar a Casa Grande se agora os negros estão indo para a universidade? Então, essa é a questão central, né? É negar qualquer possibilidade de que esse grupo, de que essas pessoas saiam desse lugar de subalternidade e exerçam um protagonismo. E aí a gente tem que pensar que a elite constrói isso, né? A elite constrói isso, essa ideia da inferiorização dos negros lá no século XVIII e XIX. Mas essa maneira de pensar não está só na elite, ela se espalha por toda a sociedade, né? E nós negros somos vitimados por essa estrutura racista. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar as exceções. Então, o fato de eu aqui, Luana, Flávia, né, estarem em universidades, estar aqui nesse debate, infelizmente, nós ainda somos exceções, né? A realidade é que a maior parte da população que não aprendeu a ler e escrever é formada por mulheres negras, né? Então, hoje a gente já tem algumas mulheres, né, que conseguiram romper com essas barreiras do machismo, do racismo, do classismo, né? Mas a luta é árdua, é grande, a gente ainda precisa caminhar muito para que essas mulheres deixem de ser exceções, para que histórias, como eu contei aqui do Fábio Constantino, deixem de ser 1 em 1 milhão. É um caminho longo, mas eu acho, assim, não está fácil. Mas a gente precisa olhar também na direção do que a gente já conseguiu avançar, e não foi pouca coisa, não. Certo, Luana. A gente tem aqui mais 2 perguntinhas, são as últimas, né? Claro. Vou colocar pelo nosso tempo. A Oubia Cristina diz o seguinte: tem uma preocupação que talvez seja pertinente. Vejo que depois da Lei 10.639/2003 houve um aumento de livros de literatura infanto-juvenil com a literatura brasileira. Mas será que todos esses livros têm uma proposta verdadeira de decolonização e trazendo as questões raciais de forma correta? Ou se existe algum desses livros não foram editados somente para entender a lei, aproveitando a oportunidade do mercado, né, do capitalismo, enfim, a venda de dinheiro? E também tem uma outra aqui, na verdade ela complementa, desculpa, só para complementar. Como eu, professora de 1º e 5º ano, vou saber fazer escolhas de livro verdadeiramente relevantes para trabalhar com os meus alunos? É uma dificuldade, né? Uma dificuldade de fazer esse crivo, né? Luana, seu microfone está fechado, querido. Desculpa. Imagina, desculpa eu que não aprendi até hoje a lidar com essas ferramentas. Então, nós vivemos uma sociedade capitalista, né? A luta antirracista, essa legislação educacional, ela impulsiona o mercado, né? O mercado entende que precisa atender toda uma demanda, né? E aí, recentemente, o Itamar Vieira Júnior, né, está alucinada por aquele torturado, e por ele também, falou, né, essa maior presença dos negros na universidade, né, tem impulsionado as empresas, né, a atender as demandas trazidas por esses grupos, por essas mudanças. Então, as empresas, as editoras, claro, se aproveitam disso sim, né? Então, a Companhia das Letras não tem editado tantos autores negros, porque que o dono da companhia é um cara bonzinho que gosta dos negros. Né? Claro, a literatura, a produção dos negros tem um potencial de venda, então é claro que eles vão se aproveitar e vão se favorecer disso, né? E aí a gente acaba tendo mais acesso a essas produções, que é uma coisa importante também.
E aí, claro que tem livros problemáticos, né? Claro que tem. Tem um que é muito usado dentro da sala de aula na educação infantil, e eu tenho pavor, que é aquele Cabelos de Lelê. Que ilustrações horrorosas. Em uma aula, né, no curso de pedagogia, uma turma apresentou como prática pedagógica uma prática com esse livro, Cabelos de Lelê. E aí eu falei, gente, por favor, olhem que criança negra, que menina negra gostaria de se parecer com essa menina, com essa boneca, com essa Lelê, né? Uma ilustração extremamente infeliz. Então, como que eu vou poder escolher que livro que eu vou trabalhar, né? A gente precisa pesquisar, né? A gente também precisa se colocar no lugar de educador, pesquisador, e isso independe de estar na universidade fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? O professor, pensador, pesquisador, precisa ser uma prática cotidiana nossa. Então, eu preciso pesquisar, eu não posso simplesmente jogar lá no Google e falar, vai aparecer um livro aqui e eu vou trabalhar, né? Eu preciso ter um olhar sensível, se aquilo vai, de fato, impactar de maneira positiva a minha turma, né? Se vai contribuir para a elevação da autoestima dos estudantes negros e para reconhecimento e valorização da diversidade, né? A gente tem que entender que quando eu falo de uma educação antirracista, não é só para os negros, é para todo mundo. E aí, como ela tocou na questão da literatura, eu sugiro o portal Literafro, né, que é o portal da literatura afro-brasileira. Lá estão não vou falar todos, né, mas assim, mais de 120 autores negros, né, de literatura infantil, juvenil e literatura para adultos também, com perfis dos autores, trechos de livros, links de artigos, links de teses de doutorado, de dissertações de mestrado sobre a literatura afro-brasileira. Então, quem que fez essa pergunta? Desculpa. Como que eu posso fazer para escolher o livro? Quem? Não estou te ouvindo. Está desligado. Agora é minha vez. A Olga e a Cristina. Olga e Cristina, né? A gente pode chamar ela de Cristina, que é o segundo nome. Tá. Primeiro... Então, Cristina. Então, acessa o Literafro, né, o portal da literatura afro-brasileira. Com certeza, lá você vai ter resposta para os seus anseios, para as suas dúvidas. Mas é isso, né? A condição de professor pensador e pesquisador precisa ser algo cotidiano, né, na nossa caminhada. E também reforçar aquilo que você já falou, né, Luana? A universidade tem que ter esse compromisso, né, de fortalecer essas bases, né, para que esse professor tenha essas condições de fazer esse filtro, né, de fazer já desde a graduação, né, ter esse olhar direcionado para conseguir fazer essas seleções, né, para que depois, na prática, isso não seja um esforço, né, mas já venha naturalmente, né, nas suas práticas. Para uma educação antirracista. Então, isso tem que ser mesmo um objetivo cotidiano, né, para a gente não fazer só do Dia da Consciência Negra, só, né, nessas datas, né, para a gente estar buscando sempre. Então, Luana, eu tinha perguntas minhas que eu também queria fazer, coloquei aqui ainda, né, no ler do engano, que talvez eu conseguisse elencar, mas tivemos muitas perguntas no chat, e também pelo avançado horário. Acho que travou com a professora Flávia. Sim. Tinha travado, professora Flávia. Tá, voltei, né? A internet está horrível, gente. Vou encaminhar logo para o encerramento para não correr o risco de eu cair de novo. Mas é isso, eu estava falando sobre a formação dos professores, né? Que você trabalha com isso, quanto que isso é importante para essa mudança, né? Dessa luta antirracista, não só com o interesse de pessoas negras, né? Mas de toda a sociedade,
pessoas brancas também, e até o impacto disso também, como isso afeta psicologicamente nesse racismo cotidiano, né, para as crianças negras e também para as crianças brancas, quando isso é tratado na sala de aula, né? Enfim, como que a universidade poderia intervir também, né, com o processo, intervir no sentido, né, de ser coadjuvante nesses processos, né, na escola, de tentar também estar dialogando com essas instituições fora da universidade, né? Era uma curiosidade que eu propor. Mas você pode colocar isso nas suas palavras finais, se você quiser, e aí eu deixo, então, para você se despedir, professora Luana, para colocar aí alguma indicação de livro, de sites, como você já falou, a Tainá Bandeira tinha pedido isso lá no chat, né? Caso seja possível, indique autores sobre o ensino de história não excludente quanto à questão étnico-racial, além de você mesma, claro. Ah, que graça. Então, assim, a gente pede para você, então, falar o que você quiser. Fique à vontade, usar esse minutinho para você se despedir e fazer as suas... Divulgar redes sociais também, né, Luana? Mas a gente sabe que todo mundo aqui já conhece, mas como vai ficar gravado e a gente vai compartilhar, né, na internet, fica aí registrado. Sim, então, eu agradeço muito por essa tarde, noite, né, por esse encontro, muita generosidade da parte de vocês me convidar, muita generosidade de vocês terem ficado até o final, agradeço pelo debate, pela conversa, e assim, nós temos muita coisa disponível já, né, a respeito dessa questão. Eu falei o Literafro, nós temos o portal Guelé 10 também, que tem vários planos de ensino. Então, eu acho que é importante um despertar. Eu preciso entender, né, que a educação antirracista não é um favor, é um direito, né? Promover a educação antirracista precisa ser um compromisso moral e ético de todos nós, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui é favorável à democracia, defende a democracia, mas a gente precisa saber que enquanto houver racismo, não vai haver democracia, não é possível haver uma sociedade democrática que mereça esse nome enquanto houver racismo. Então, a gente precisa caminhar na direção de construir uma outra sociedade, uma outra educação. E aí todos nós precisamos nos envolver nesse processo. A universidade, nós educadores, os estudantes, e eu gostaria muito que os estudantes que ainda estão aqui, né, que defendessem a UFRA, defendessem a universidade pública, que não fosse para a UFRA somente para sair no final com diploma, somente para ser aprovado na disciplina da Flávia, do Marcelo, mas para defender esse espaço, para devolver para a sociedade todo investimento público, de dinheiro público, que tem sido feito em vocês, para poder abrir portas para as pessoas que ainda não puderam entrar, né? Eu acho que mais do que nunca, a gente precisa assumir compromissos como esses. Então, que todos nós aqui, como eu disse, né, lá no final da fala, apesar de tudo, apesar desse momento de tanta dor, de tanta violência, que a gente se sinta motivado a fazer diferença e que a gente exija, né, que a gente assuma as nossas responsabilidades e exija que outras instâncias assumam suas responsabilidades também, e a universidade é uma delas. Né? Então, é isso, agradeço, e eu quero, por favor, gente, me convide de novo, quando todo mundo estiver vacinado, para eu poder conhecer esse campus lindo, por favor. Ai, que delícia, olha aí, professor Marcelo. Isso é uma honra, né? Imagina, uma honra ter Luana Tolentino pessoalmente. Tá, eu vou, então, agradecer também, né, fazer o meu agradecimento final, dizendo para o professor Marcelo, né, mais uma vez, em nome de todo o grupo, né, concentrar aqui no professor Marcelo, mas sabendo que isso também é uma decisão coletiva, né, que vocês discutem, organizam esse evento, né, esse ciclo, né, que é longo, que vai atravessando vários meses. E agradecer muito, né, pela temática, sempre os debates, né, do grupo são sempre muito diversos, né, atravessam as diversas questões, sistemas de opressões que assolam a nossa sociedade. Então, é um espaço formador de extremamente importância,
de extrema importância, né? Então, agradeço muito ao grupo por nos possibilitar isso na UFRA e na sociedade como um todo. E como eu tenho esse contato, né, mais com o professor Marcelo no EDAM, né, a gente está mais cotidianamente dialogando também sobre essas agendas institucionais, de forma institucionalizada dentro da UFRA, né, eu percebo e parabenizo, né, tenho orgulho também de estar trabalhando junto com ele e de ver esse profissionalismo que é uma marca, assim, registrada na presença do Marcelo, né, todo mundo que trabalha com ele e convive com ele nesse ambiente, né, institucional, sempre destaca esse brilhantismo dele em tudo que ele faz, tudo no jeitinho, o dedinho dele, né, então, peço ao professor Marcelo, muito obrigada por nos permitir estar aqui fazendo parte desse projeto tão bonito de vocês, do grupo, tá, e construir uma demonstração de como o profissionalismo também pode estar sendo construído junto com a construção da nossa humanidade, né, então a gente não precisa separar o profissionalismo da sociologia, né, como às vezes as pessoas dizem, isso é muito sociologia, isso é muito... Não, o profissional tem que estar aliado também, né, com boas práticas, com desconstruções, né, desse nosso pensamento colonial e que sempre está oprimindo alguém. Então, se gerador, a gente precisa rever as nossas atitudes e o grupo tem trazido essas reflexões para a gente, né, cotidianamente, com esses eventos que estão acontecendo, aconteceram ano passado e acontece agora novamente, né? Então, queria dizer para o professor Marcelo que é uma prática decolonial, brancos promoverem eventos para que pessoas negras e outros sujeitos, né, historicamente apagados, né, possam falar, possam figurar nesses espaços hegemônicos, né? Então, parabéns pela iniciativa e pela postura de como encaminhar, né, essas programações, tá? Então, agradecer também o público que está aí até agora, como a Luana falou, né, até o finalzinho vindo e participando e colocando os comentários, a gente aprendendo também, né, com vocês, comentários aí carregados, né, de sapiência mesmo, de experiências que são muito valorosas para complementar o que a nossa convidada trouxe para a gente, né, que foi extremamente enriquecedor, emocionante e muito potente, né. Então, muito obrigada, Luana, muito obrigada a todos que estão presentes e muito obrigada ao grupo, né, Literatura e Invisibilidade, na pessoa do professor Marcelo representando o grupo. Muito obrigada, gente. Boa tarde, boa noite e um grande abraço. Até a próxima. Espero também, né, falar com a Luana. Quero estar aí também presencialmente em Tomé Açu mais uma vez.